Olá a todos, todas e todes, sejam muito bem-vindos. Eu sou Patrícia Brito e você está ouvindo o Pod BBA, que é o podcast da Black Brasil Arte. Aqui a gente amplia o campo da escuta para celebrar a diversidade artística em todas as suas formas. A cada episódio trazemos à tona as histórias dos mais diferentes artistas de diversas partes do Brasil e também fora dele, pela lente de quem é artista, faz arte, pensa arte e mostra sua arte. Damos aqui o protagonismo para todos, mas é importante dizer que mulheres negras, pessoas da comunidade LGBTQIPNA+, e artistas impactados pelo etarismo, sejam mulheres ou homens, têm o nosso respeito e a nossa preferência também. Investigamos aqui as práticas curatoriais, as criações insurgentes e os rastros, de uma arte que desafia a norma, desloca o centro e imagina futuros possíveis. Porque fazer arte é também revelar, transformar, existir e, por que não dizer, resistir, né? Então, esse podcast você pode acompanhar em qualquer plataforma de streaming, né? A nossa preferencial é o Spotify, mas também você pode ter acesso visualmente, né, a essa gravação através do nosso canal do YouTube em Black Brasil Arte. E a minha convidada de hoje para essa escuta bem sensível é a artista Sandra Rezende. Bom dia, como é que você está? Bom dia, Patrícia. Estou bem, e você? Que bom, não estamos todos muito bem aqui. A Sandra é uma das artistas que está conosco numa residência e também é uma das artistas aí que vai ter um trabalho aí, né, que vai também ajudar a brilhantar essa nossa quarta edição da Bienal Black ano que vem aí, 2026, que não está tão longe assim, né? O ano que vem já é logo ali. Sandra, eu começo com uma pergunta que às vezes incomoda os artistas quando eu faço, né? Quem é a Sandra? É uma pergunta difícil. É difícil porque é muito difícil se colocar em caixinhas, né? Se autodefinir. E a gente nunca é uma coisa só, né? Nós somos muitas coisas. E eu meio que destrinchei, assim, fui pensar um pouquinho, né, sobre quem eu sou. Eu meio que elenquei ali, assim, uma lista das coisas que eu sou. E uma delas é: eu sou filha, eu sou mãe, eu sou mulher, e essa condição de mulher, assim, em constante conhecimento, em constante questionamento e entendimento, né? Eu posso dizer que eu me descobri mulher, assim, muito tardiamente na vida, né? A gente se descobre mulher, o que é ser mulher nesse mundo que odeia mulheres. Aí, além disso, eu sou artista visual, eu sou, né, posso considerar multiartista porque eu trabalho com diversas linguagens. Eu sou fotógrafa de família há mais de 10 anos, eu tenho um trabalho comercial na fotografia de família. E eu sou uma grande curiosa, assim, eu tenho muita curiosidade por muitas coisas, estou sempre tentando descobrir, aprender uma coisa nova, sempre disposta a me encantar com alguma coisa nova. Acho que essa é uma das coisas que eu sou, assim, essa pessoa curiosa. Que legal. E de onde é que vem a Sandra? Eu não estou perguntando só da geografia, né? De que memórias vem a Sandra, de que cheiro, de que silêncio você vem? Nossa, que... Eu fiquei pensando, assim, que acho que eu venho, né, pensando assim, na minha formação em quem eu sou hoje, eu venho dos meus pais. A gente é muito isso, muito resultado, assim, não só da junção genética ali do seu pai e da sua mãe, mas desse contexto também que eles te criaram, né? De toda a cultura que eles te passaram. Então, o meu pai, pedreiro, a minha mãe, dona de casa, né? Eles deixaram o interior de Minas Gerais para vir morar no interior de São Paulo, buscando uma vida melhor. E assim, talvez tiveram uma melhora na vida, mas muito pouca. Então eu venho desse contexto também de bastante precariedade, assim, não só, né, a financeira, a estrutural, mas também uma certa precariedade afetiva, uma certa precariedade cultural também. Então eu não nasci numa família artística, não nasci numa família que tinha assim incentivo para artes, para, né, para fluir mesmo, assim, tipo, o filme ou
teatro, música. Então, isso veio tudo muito tardiamente na minha vida. Mas hoje eu reconheço o quanto essa origem familiar também reverbera nos meus, né, nas minhas questões, nos meus atravessamentos artísticos. Então, acho que eu venho desse lugar, assim, de uma família que acho que é a grande maioria das famílias do nosso país, né? Que foi tentando sobreviver e fazendo o que podia nesse sistema maluco. Essa sua resposta, ela contempla a minha pergunta, que seria qual é a sua herança, né? Então, como você já disse que você vem dessa estrutura, né, familiar, né, onde essa herança ela é muito voltada para esse núcleo, né, da família. Fala um pouquinho, então, como é que se encaixa essa fotografia que você mencionou, né, a fotografia familiar, né, que você usou, né? Sim. Então, eu tenho, assim, memórias carinhosas, afetivas para os momentos de roça, de férias no sítio dos meus avós. Então, meus avós, né, de origem camponesa, enfim, eles necessitavam mesmo da terra, da produção na terra para sobrevivência. E eu tive, assim, bastante tempo de convívio com eles. Então, acompanhar como era a rotina de horta, de plantação, de cuidado com os animais, principalmente a rotina da minha avó, né? Assim, isso me marcou demais e eu vejo isso como uma herança também, sabe? Essa coisa da conexão com a natureza, da conexão com a terra, do entendimento de um tempo diferente, que é o tempo da natureza, o tempo dos ciclos. Eu acho que isso entra muito como uma herança positiva, né? Temos as heranças negativas, né, de família, claro, acho que todo mundo tem, e que também são, enfim, alimento para nossas produções em algum momento, mas aí, dessa herança assim, que eu gosto de falar, que eu gosto de recordar, é essa herança do contato com a roça, com a terra, com a produção de alimentos, com os animais. Bacana. E o que que te move hoje, né? O que que te põe de pé, te leva para o mundo, te dá sentido? Tá. Aí, voltando novamente a essa questão da vida familiar, eu sou mãe, né? Tenho 2 filhos. Então, muito do que me inspira e me motiva hoje é a possibilidade dos meus filhos poderem sonhar, sabe? Eu acho que, assim, eu fui uma criança que tive muito, assim, poucos sonhos na vida, sabe? Pouca possibilidade de sonho. E acho que tudo que eu faço é um pouco assim motivado nessa ideia de trazer a possibilidade de sonho para os meus filhos. Eles podem sonhar com um futuro muito legal, eles podem sonhar com qualquer coisa, em ser artistas, em serem o que eles quiserem ser, porque eles têm essa, enfim, eu tento trazer essa possibilidade para eles, que eles possam viver uma vida, né, com oportunidades, sem medo, sem limites. Já na minha, né, vida assim, artística, me move muito o desejo de ser artista num período integral, né, de me colocar como artista profissional, vamos usar esse termo assim. Mas uma artista que tem muita assim, maturidade, consistência, que pode usar o tempo, enfim, não só para produzir, mas para se nutrir, né, de inspirações, seja, sei lá, fazendo uma caminhada sem se preocupar com o tempo, ou buscando inspiração de outros artistas, visitando exposições, e isso é tempo, né, isso é privilégio, a gente reconhece que isso é coisa que não é todo mundo que tem acesso, ainda mais se você está num contexto de limitação financeira, ou você vive no interior e tem todas as outras questões. E então acho que tem também esse desejo, né, de ter esse reconhecimento, de poder viver da arte, né, de ter um retorno também a partir do trabalho. Tem todas essas motivações me atravessando hoje.
Essa pergunta que eu vou te fazer, muitas mães elas não reconhecem, né? Que é o silêncio, porque geralmente quem é mãe, né? Se tem silêncio é porque tem algum tipo de problema, né? Mas olhando para Sandra, né? Como é que é o teu silêncio? Ele grita, ele dança, ele espera? O meu silêncio. Acho que a gente tem silêncios, né? Tem essa coisa desse silêncio que está gritando, que é esse silêncio que a cabeça não para, né? Que você está quieta, mas está pensando em um milhão de coisas, desde, sei lá, tem que fazer o almoço para a criança ir para a escola, ou pagar conta, ou sei lá, coisas da vida. Mas eu tenho assim cultivado um silêncio e aprendido a, enfim, a fazer esse silêncio, que é um silêncio contemplativo, né? Que é quase meditativo. É um silêncio de me sentar, às vezes, um pouquinho no sol e ficar contemplando uma folha balançando na árvore lá na calçada, ou descascar uma mexerica assim, com calma, e comer a mexerica com calma, gomo por gomo, e apreciar. Então, assim, eu tenho desenvolvido esses momentos assim de silêncio que são muito assim presentes, sabe? Que invocam muito essa presença do corpo, essa coisa estar no momento realmente, não perdida nos 500 pensamentos que estão passando na cabeça. E pensando assim, dentro da arte, né, do campo artístico, de como é que se move o seu processo, você acha que ele nasce mais da dor ou do prazer? No sentido de que, sim, você quer produzir, mas aquilo acaba sendo uma espécie de cobrança para você ainda conseguir se afirmar aí como uma artista, no sentido, essa afirmação é no sentido de, bom, eu sou artista, eu tenho que produzir, né? Então, isso te dá mais, um prazer de estar fazendo né, esse exercício, ou se torna, assim, uma dor? Eu sou artista, mas olha aí, faz tempo que eu não produzo nada, sabe? Uma cobrança. Como é que funciona isso para você? Acontece bastante. É raro, mas acontece bastante. Mas assim, eu não vejo assim como uma coisa ou outra, né? Eu vejo muito na junção dessas duas coisas, assim. Para mim, pelo menos, a criação sempre nasce de uma dor, assim, sabe? Um incômodo. Seja esse, assim, de, nossa, não faço nada. Tem uma semana que eu não produzo nada, que eu não crio nada. Seja esse incômodo ai, que artista sou eu, que não produz, que não cria nada, né? Não sou uma artista. Ou um trauma, uma dor, uma dor de cotovelo, uma memória, assim, de infância que tá ali me incomodando, uma injustiça social, uma questão, né, climática, uma questão do mundo. Enfim, eu acho que nasce muito assim desse sentimento de dor mesmo, o estopim, né? Inclusive ontem eu estava ouvindo uma fala da Viviane Mosé, assim, que me atravessou bastante, que ela dizia que o que nós temos de melhor é a nossa dor, porque ela é a marca da nossa diferença no mundo, né? Ela é produto da nossa subjetividade. Então, a gente, assim, abraçar a nossa dor é muito importante, né? É reconhecer que é o que nos faz único, que nos faz uma pessoa, né? Traz a nossa subjetividade. Mas aí também tem o processo do prazer. Eu, pelo menos assim, eu sinto muito prazer no processo da criação, no processo de pintar, de, sei lá, né, fotografar mesmo, assim, eu sinto muito prazer de estar presente ali, conectada. Então, é muito esse misto mesmo entre de dor e prazer, sabe? Não sei se eu respondi, Não, provavelmente não. claro, claro, não, com certeza. E falando de corpo, né? Esse corpo como morada, como é que é habitar o seu corpo hoje, né? Você é mãe, então você tem marcas, você tem memórias, né? O que que o teu corpo te conta? Hoje, assim, acho que talvez seja o momento que eu esteja mais confortável no corpo que eu habito, sabe? Porque já tive bastante, enfim, né? Bastante preocupações e coisas que me limitavam.
E assim, de abraçar e reconhecer esse corpo que tem marcas, que tem cicatrizes, que já foi morada, que já foi alimento, e entender que isso é a potência dele, o que tá, é a história dele. Então, e eu tenho sentido muito isso também, por exemplo, esse ano eu voltei a dançar, eu tenho sentido muito esse desejo, esse chamado de trazer o corpo para a arte, para a criação mesmo, sabe? Deixar o corpo mais presente. E entender que primeiro eu sou corpo, primeiro eu tenho corpo, aí depois vem a cabeça, vem as ideias, vem a criação, mas que tudo parte de um corpo. Então, acho que eu estou muito nesse processo, sabe? Que veio a partir da aceitação, do acolhimento, da compaixão com o meu próprio corpo. Você trouxe lá numa questão passada, né? A questão que eu vou tratar agora, que é sobre o tempo, né? Você falou lá atrás que anseia esse tempo para você artista, né? Um tempo para você conhecer processos de outros artistas, visitar galerias, museus, né? Até mesmo esse tempo para você viver da arte, né? Você fazer desse trabalho um trabalho mesmo, né? Porque casualmente no nosso país, quando a gente diz que é artista, isso tem que ser uma coisa secundária, né? Assim, não, qual é a sua atividade profissional, né? Ah, eu sou professora, mas também sou artista. Então parece que a gente tem que ter sempre uma profissão antes dessa quando a gente resolve ser artista. Você acha que esse tempo, né, ele te pertence ou é você que pertence a esse tempo? Essa é uma questão também assim que me atravessa muito, né? Porque será possível você não ser refém do tempo nesse sistema que assim exige que você venda a sua alma para poder alimentar o corpo, né? É possível você ser resistência nesse sistema? Então, eu não sei, assim, eu tenho tido bastante essas questões. Eu me sinto privilegiada porque eu ainda consigo, né, com o meu trabalho que me sustenta, eu consigo ainda criar esses momentos, esses tempos de presença e de fruição, né, do entorno, que eu sei que muita gente não tem, que as pessoas trabalham, sei lá, 12 horas por dia, chegam em casa mortas e o máximo que elas conseguem é comer alguma coisa e descansar. Eu ainda consigo, né, ter esse tempo. Mas assim, eu tava revendo alguma coisa do Krenak, e aí ele coloca isso, né, que essa ideia do tempo acelerado, do tempo moderno acelerado, linear, é uma ilusão, né, porque ela é focada na competição, no futuro como meta. O futuro, né, o que é o futuro? O futuro é uma consequência do hoje e do passado, né? Então ele traz essa coisa do futuro ancestral, né? De você reconhecer que está no passado, no conhecimento tradicional, no conhecimento, né, dos povos originários, das pessoas, dos antigos, um futuro possível, um futuro ideal. Então, enfim, eu acho que assim é uma questão que eu tento, né, trazer também para o meu trabalho, essa coisa do tempo, de como não sucumbir a esse sistema que quer nos fazer reféns mesmo de um tempo inventado. Bom, esse futuro que você, né, fala aí, e é o mesmo futuro que você falou lá atrás, né, nas perguntas iniciais, quando você coloca esse você faz ali a comparação de que você não tinha quando criança, né, essa coisa dos sonhos, né, e que para você hoje permitir que os seus filhos tenham sonhos, né, seria uma coisa do futuro também, né? E aí eu te pergunto, como é que você imagina o mundo daqui a pouco? Não só para você, mas também para os teus filhos, né? Para os que virão. Eu acho também, pensando um pouco nesse tempo acelerado que a gente vive, né?
Você trouxe a poética da bergamota, né? Bergamota aqui para nós, a mexerica aí para vocês, né? Sim. De ter esse prazer de simplesmente sentar e sem a pressão do tempo, né, manusear essa fruta, talvez às vezes até sentir um cheiro, né, porque a mexerica, ela tem um cheiro fantástico, né, é um E eu cheiro sou que muito é sentido, né, a distâncias até. Sim, sim, todos os sentidos, assim, eu trago muito, toda vez que eu vou comer uma bergamota, eu tô muito presente, assim, porque é cheiro, é textura, é paladar, e ela espirra, né, aquele sumo, assim, e aí dá aquele bonito, eu sou apaixonada, é quase um ritual, assim mesmo, comer. E agora tá acabando a época da mexerica, então tô triste. Mas, assim, sobre o futuro, eu acho que, novamente, né, falando desse sistema, enfim, que está corrompido e que nos impõe esse tempo acelerado, eu tento não ser pessimista, sabe? Porque tem tanta previsão de colapso, de mudanças climáticas e daqui a pouco não vai ter água, não vai ter comida e a temperatura vai subir, o oceano vai subir e vai morrer todas as espécies e a vida humana não vai ser mais possível. São tantas previsões assim de um futuro apocalíptico, né, colapsado, que se a gente entra, né, nessa linha de pensamento, muito provavelmente a gente vai, então é isso mesmo, então vamos entrar nesse negativismo e vamos esperar o fim, sabe? É isso que está imposto. E eu tento ser resistência a esse pensamento, sabe? Quando eu trago essa possibilidade de sonhar para os meus filhos, é justamente isso, a possibilidade de sonhar com um futuro melhor, com um futuro que seja com mais conexão com a natureza, né? Com um futuro ancestral, como coloca o Krenak. Então, eu escolho acreditar, sabe, num futuro que vai ser bom, assim, para os meus filhos, netos, bisnetos, se vierem, que eles vão ter, talvez até, assim, mais conexão e mais presença do que nós temos hoje, do que a minha geração, no caso, né, sente hoje. Não sei, acho que é um desejo, um sonho, talvez, mas eu escolho sonhar hoje. Perfeito. Uma última pergunta, então, né? Que pode ser a mais difícil de todas. Em primeira pessoa, se você fosse dar um recado para Sandra, que recado seria esse? Para Sandra hoje, a Sandra que está aqui agora, eu acho que seria: tá tudo bem, você está fazendo, tá tudo certo, você está fazendo o possível, você está fazendo direito, fica tranquila. Porque é isso, acho que no fim das contas é isso, sabe? Tô sendo uma pessoa boa, tô tentando o meu melhor. Acho que seria uma mensagem de acolhimento, sabe? Assim, de tipo, não se cobre tanto, não precisa ficar tão ansiosa. Talvez seja essa mensagem. Que é uma boa mensagem, né? É uma boa mensagem. Quase terapêutica, né? Essa... Gente, ficou comigo aqui por pouco mais de 20 minutos, Sandra Rezende, artista, né, de múltiplas linguagens, né, paulista aí, né, do estado, e que estará conosco, então, em 2026, né, como uma promissora artista aí nos ajudando nessa concepção da 4ª edição da Bienal Black. Então, você já sabe, esse episódio, que é o 10º episódio, né, dessa nossa nova temporada, fica aí disponível, então, nas nossas plataformas de streaming e também você pode acessar no nosso canal do YouTube. Então, eu te agradeço, Sandra, muito obrigada por te escutar, né, para ouvir adorei, Patrícia. Muito obrigada, viu? Um prazer conversar com você sempre. Muito obrigada. Um prazer participar da residência e estar com vocês lá na Bienal também. Vai ser ótimo.
Vai ser ótimo e é isso que a gente quer. A gente quer essa conectividade, né, com todos que estão pensando igual, né? Não estão pensando esse futuro para o futuro, mas um futuro para o presente, talvez, né? Sim, Em é coisas que agora. a gente pode melhorar agora. Muito obrigada, então, Sandra. Nada, beijo, querida. Tchau, tchau. Tchau.